Ok, boa noite. Da sociologia, matemática. Eu coloquei aqui. Português e a sociologia. Eu coloquei aqui liberdade e divisão do poder, ou divisão de poderes. Não sei que tipo de formação vocês tiveram no ensino fundamental, mas na nossa república nós dividimos os poderes em 3 poderes. Quais são os poderes? É o executivo, é o legislativo e é o judiciário. Por que que a gente divide a república em 3 poderes? Porque nós temos um problema chamado liberdade. A liberdade pode ser, ou seja, na modernidade, a liberdade é um problema. Até a monarquia, a liberdade não era um problema, porque em muitas monarquias o corpo das pessoas pertencia ao rei. Se você tivesse boas relações com o rei, você estava bem. Se você não tivesse boas relações com a monarquia, você estava reticências, dependendo da situação. Continua. Você estava nessa condição. Por exemplo, já ouviu falar do Tiradentes na Inconfidência Mineira? O Tiradentes foi o único que morreu daquela conspiração toda, porque era o único pobre que não tinha relações com a coroa. Então, aqueles que eram próximos à coroa portuguesa, eram próximos à monarquia, eram próximos ao rei, escaparam. Nessa época a gente não questionava isso. Hoje em dia, na República, a gente criou, vamos lá, a ideia de igualdade perante as leis. Com licença. Então, quando uma pessoa tem benefícios porque ela é amiga de fulano de tal, a gente considera isso tráfico de influências. Apesar de acontecer, mas não é para acontecer, porque isso é considerado tráfico de influências. Porque a gente entende que a nossa liberdade deve ir até um determinado momento. Então a gente entrou na modernidade tendo a liberdade como um problema. Ou seja, a liberdade precisa ser regulada pelas leis. Porque senão a liberdade de uns pode sobrepujar a liberdade de outros. Então, na modernidade, a liberdade é um problema. Por isso, a gente dividiu os poderes em 3. Então, o presidente da República comanda o poder executivo na República. Na cidade é o prefeito, no estado é o governador. O presidente, com os seus ministros, não pode fazer o que der na telha, porque existem outros poderes, como, por exemplo, o poder legislativo. O presidente, o governador e o prefeito têm um projeto para a cidade, para o país, para o estado. Esse projeto precisa, dependendo da proposta, ser votado. É votado pelo Poder Legislativo, que é o Congresso, ou a Câmara de Vereadores, ou a Assembleia Legislativa. Depois que passa o projeto, o Judiciário precisa dar o aval. É legal ou não é legal? É constitucional ou não é constitucional? Aí, o STF, que é a instância maior do Poder Executivo, diz se é constitucional ou não é constitucional. É por isso que muita gente chama o Brasil de ditadura do STF, aquele papo todo de WhatsApp que a gente já... É até chato porque ele é repetitivo. Mas em todas as repúblicas é assim. A Suprema Corte, ou que nós chamamos de STF, dá a última palavra.
Então, a liberdade é sempre uma construção. A liberdade nunca é uma coisa pronta. Aliás, o que é ser livre? É possível ser livre? Totalmente, talvez, né? Todos têm o direito de ir e vir, certo? Mas se faltar o dinheiro da passagem, você não vai a lugar nenhum, mano. Porque tem que ter o dinheiro da passagem. Hã? Não. Ô, professor, você não respondeu a minha pergunta. Qual é a importância da sociologia? Porque o português é palavras, a matemática é conta, e a sociologia? A sociologia tem o objetivo de estudar e compreender a sociedade que nós vivemos. Né? Se você está estudando, você vai Como? aprender para ser burro. Como nós organizamos a sociedade. Aqui, por exemplo, nós estamos em uma... Conviver com o povo, não é isso? Hã? Conviver com o povo? Sim, a gente estuda a convivência humana também. Isso aqui, por exemplo, é uma convivência humana. Ele não tem, não. Organizada. Ele tem uma relação de ódio e amor. Aqui pra você, ó, tia. Mas é sério. A gente vive, por exemplo, em uma instituição chamada escola, que é uma organização social. Precisa ser organizada com um corpo diretivo, ter os professores, ter a comunidade escolar, que pode fiscalizar as atividades da escola, do professor. Então a sociologia estuda como a sociedade se organiza. Cada sociedade é de um jeito e cada uma se organiza de uma determinada maneira, ok?